Bom dia a todos, Shabbat Shalom. É muito bom estar aqui, podendo, mais um sábado, falar sobre a nossa porção de hoje, que é a Parashá Vaishlach, que quer dizer e enviou. Ela está na Torá, em Gênesis 32, 3, até até o capítulo 36, versículo 43. Inclui também a Haftará, a porção dos profetas, que é Obadias 1, de 1 a 21, e a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que está no texto de Mateus 26, de 36 a 46. Essa porção de hoje, a Parashá Vaishlach, é uma porção extremamente rica, que nós poderíamos ficar, acredito eu, até uns 3 dias direto, só apresentando esses tesouros, essas pérolas incluídas nessa porção. Nós temos o encontro de Jacó, Yaakov, e Esaú, Esav, aparentemente prontos para uma batalha. Nós temos o confronto de Jacó com um anjo em forma de homem. Nós temos também uma crise quando a filha de Jacó, Diná, ela é raptada e estuprada por Shechem, que é o príncipe da cidade que leva o mesmo nome dele, a cidade de Shechem. Então, Shimon e Levi, 2 irmãos, filhos de Jacó, dizimam todos os homens da cidade e salvam Diná. Mas eu queria compartilhar com vocês os temas que me inspiraram a fazer essa parashá. O primeiro deles eu chamei de dilemas morais. Jacó está a caminho de casa após uma ausência de 22 anos. E ele ouve que Esaú está vindo encontrá-lo com uma força de 400 homens. E ele fica apavorado. Ele sabe que há muito tempo o seu irmão, Esaú, estava esperando a morte de seu pai, Isaque, para se vingar. Seu grupo, tão grande de pessoas, sugeria a Jacó que Esaú vinha com a intenção de confronto. E aí ele se prepara. Jacó faz 3 estratégias de preparação. Primeiro, ele fez provisões para a guerra. Depois, dividiu a sua família e o seu rebanho, que era numeroso, em 2 campos. Com isso, ele estava dividindo o risco. Depois, ele ora a Deus para protegê-lo e também envia presentes a Esaú na esperança de acalmar a sua ira. Ele dividiu o povo e o rebanho em 2 grupos, pensando o seguinte: se um grupo fosse atacado, haveria chance do outro escapar. Mas Jacó não se esqueceu de orar por proteção a Deus. E, sem dúvida, essa foi a sua melhor arma.
a proteção divina, como consta lá em Gênesis 32, de 6 a 12. Essa é a primeira vez que o povo de Israel é dividido em dois. A divisão de Israel em dois grupos continuou desde então. No tempo do rei Davi, havia uma divisão entre a casa de Judá e a casa de Israel. Davi reinou apenas 7 anos sobre a casa de Judá e 33 anos sobre todo o Israel, como nos conta 2 Samuel 2:4. Com a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em 2 nações, e a casa de Israel ficou separada da casa de Judá até os dias de hoje. A casa de Judá, ainda hoje, é definida como aquela que nunca se perdeu, aquela que continua seguindo a Torá. Já a casa de Israel são chamadas das 10 tribos dispersas, que se misturaram entre as nações e perderam a sua identidade. E muitos deles esqueceram completamente a Torá. Um dos propósitos da vida de Yeshua, o Messias, Jesus, foi reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é isso que vem acontecendo há cerca de 2000 anos. Ultimamente, há um aumento enorme, exponencial, em grupos de crentes não judeus que têm adotado a Torá como padrão para suas vidas. Há várias razões para crer que esses grupos são, de fato, descendentes da antiga casa de Israel e que eles foram despertados para a fé porque, de certa forma, ouviram o chamado de Yeshua. Esse processo tem sido lento. E a maior incidência é dos últimos 100 anos, onde muitos perceberam que a palavra do Eterno não mudou, que Yeshua não veio fundar uma nova religião, e sim confirmar o pacto que o Eterno estabeleceu com o seu povo. E esse pacto, ele não é novo, e sim renovado, restaurado. Algo que é renovado, restaurado, tem o propósito de fazer retornar a sua forma original, mas não modificá-lo. O Eterno nos diz, através de Jeremias, que o pacto renovado seria diferente. No entanto, também é fundamental perceber que a palavra do Eterno, ela não muda. Então, como resolver essa contradição? Teremos, então, que atentar para o contexto da Bíblia. Vou colocar aqui para vocês o versículo. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz Yahvé. Essa divisão que existe entre a nação de Israel, por isso está ligado a vários outros pontos das Escrituras. As 2 cabeças são esses 2 grupos, Judá, que é o reino do sul, e Efraim, o reino do norte, que são as 10 tribos
dispersas. Outro texto que podemos analisar é a parábola ensinada por Yeshua sobre o filho pródigo. Esse texto geralmente é interpretado pelos cristãos como um retrato de todos nós na figura do filho pródigo. O que, de certa forma, está correto. Mas, na verdade, ele tem um significado mais profundo. Quando Yeshua ensinou essa parábola, estava, na verdade, se referindo à tribo de Efraim, às 10 tribos perdidas, que perderam a identidade, que ignoraram os ensinamentos de seus pais e acabaram de ser atraídos pelos atrativos do mundo e que depois, arrependido, retorna à casa. Esse regresso à casa tem sido feito de forma gradual, há 2000 anos, e traduz nesse despertar que vem se espalhando pelo mundo, que é o chamado de Yeshua para voltarmos à origem das Escrituras e caminharmos segundo as instruções do Eterno. O regressar à fé, uma vez, foi dada aos santos. É o que fala Judas 1:3. Mas uma frase em particular chamou a atenção dos sábios. Jacó estava com muito medo e angustiado. Está lá em Gênesis 32:7. Se Jacó estava com muito medo, ele estava angustiado. Então, por que usar duas palavras que praticamente estão dizendo a mesma coisa? Segundo a explicação dos sábios, Jacó estava com muito medo de ser morto. Ele estava angustiado porque ele não queria ter que matar. O medo de Jacó, ele era físico, era o medo da morte. A sua angústia era moral, o medo de que ele fosse forçado a ter que matar seu irmão. Existe uma regra na lei judaica que se alguém vier matar você, você deve matá-lo primeiro. Está lá em Sanhedrin 72a. Porque este é um princípio básico da legítima defesa. E sem esse direito, não pode haver direito à vida. Por que então Jacó estava angustiado, temendo matar? Se ele fosse forçado a matar Esaú, ele estaria protegendo a sua própria vida e ele estaria agindo exatamente dentro do direito. No entanto, Jacó temia que pudesse matar também outros homens de Esaú, além do próprio Esaú. E houve algo semelhante lá em Gênesis 15, que aconteceu na paraxá que nós já vimos, Lerá, e no capítulo 14, ele vai descrever a vitória de Abraão sobre os 4 reis para resgatar seu sobrinho Ló. Depois disso, a palavra de Deus veio a Abraão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, sua recompensa será muito grande. Está lá em Gênesis 15:1. O que será que Abraão temia? Ele acabara de ser vitorioso na batalha. Ele não tinha motivo nenhum para temer. E um comentário diz: o medo de Abraão, depois de matar os reis na batalha, foi o pensamento dele ter violado um mandamento divino.
que diz: quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Outro comentário diz o seguinte: Abraão estava cheio de dúvida, pensando com ele mesmo: talvez houvesse um homem justo ou temente a Deus entre aquelas tropas que eu matei. Os problemas morais costumam ter a forma de que isso é a coisa certa a fazer nesta determinada circunstância. Mas um dilema moral é diferente. O dilema não é simplesmente um conflito. Existem muitos conflitos morais. Por exemplo, podemos fazer um aborto para salvar a vida da mãe? Devemos obedecer ao pai quando ele nos orienta a fazer algo proibido pela Torá? Podemos profanar o Shabat para prolongar a vida de um paciente em estado terminal? Essas perguntas, elas têm resposta. Existe um conceito do que é certo e do que é errado. Mas um dilema é uma situação na qual não existe uma resposta certa. Surgem casos de conflito entre o certo e o certo, ou entre o errado e o errado. Independente do que façamos, estamos fazendo algo que provavelmente em outras circunstâncias não faríamos. O Talmud descreve um desses casos em que um fugitivo dos romanos, chamado Ula bar Koshev, se refugia na cidade de Ló. Os romanos cercam a cidade, dizendo o seguinte: entreguem o fugitivo, ou mataremos todos os homens da cidade. Então o rabino Joshua ben Levi convence o fugitivo a se entregar. Esse é um caso complexo, mas ambas as alternativas seriam trágicas. O rabino, ele agiu exatamente de acordo com a lei judaica, mas o profeta Elias o questiona: é esse o caminho dos piedosos? Vezu Mishnah ha-Hashadim, é esse o caminho dos é esse o caminho dos piedosos? Jean Paul Sartre, falando de decisões existenciais, ele deu o exemplo de um francês. Durante a guerra, ele tem uma mãe idosa, ela está enferma, não tem ninguém para cuidar dela, e ele deveria se juntar à resistência francesa ou ficar cuidando da mãe. Não existem respostas fáceis nesses casos. Se fosse fácil, não seria um dilema. Há momentos em que um bom ser humano, mesmo que faça a coisa certa, ele experimentará a angústia, o arrependimento, e sofrerá dores da consciência, mesmo sabendo que foi justificado pelo que fez. Um dos exemplos claros está no livro Seventh Day, o sétimo dia, que relata as discussões entre israelenses após a Guerra dos 6 Dias. Embora eles tenham alcançado uma vitória impressionante, né, que consta na história, o tom predominante é de angústia. Eles foram forçados a matar muitos para defender o seu país, o seu povo. Mataram, mas isso os fez carregar uma angústia por anos e anos. Esse estado de espírito nasceu milhares de anos atrás, quando Jacó, pai do povo judeu, experimentou
não apenas o medo físico da derrota, mas também o sofrimento moral da vitória. Somente aqueles que são capazes de sentir ambos os lados, tanto o medo físico da derrota, quanto o sofrimento que causou, mesmo tendo a vitória, somente esses que conseguem sentir os dois lados é que conseguem defender os seus corpos sem colocar suas almas em perigo. Estamos vivendo um tempo de medo, de angústia, de incerteza quanto ao futuro e também quanto ao presente. Não sabemos o que vem pela frente nos próximos 30 dias. Estamos vivendo um tempo onde a ansiedade tem dominado a maioria das pessoas. Se este é seu caso, a Torá tem algumas sugestões para que sua alma seja curada. Mas antes, eu quero falar sobre mais um tema. E eu chamei Seja Você Mesmo. O episódio em que o povo judeu adquiriu seu nome, né, quando Jacó lutou com um adversário à noite e recebeu o nome de Israel. É essencial para a compreensão do que é ser judeu e do que é liderar. Existem várias teorias sobre a identidade do homem que lutou com o patriarca Jacó naquela noite. A Torá o chama de homem. O profeta Oséias o chama de anjo. Está lá em Oséias 12, 4 e 5. O próprio Jacó está convencido que era Deus. Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: é porque vi Deus face a face, mas a minha vida foi poupada. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Ele comprou o direito de primogenitura de Esaú. Ele roubou a bênção de Esaú. Quando seu pai, cego, perguntou quem era, ele respondeu: eu sou Esaú, seu primogênito. Jacó era a criança que queria ser Esaú. Por quê? Porque Esaú era mais velho. Porque Esaú era mais forte, fisicamente maduro, caçador, e acima de tudo, porque Esaú era o favorito de seu pai. Isaque, que gostava de caça selvagem, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. Jacó, ele quer ser outra pessoa, quer o que outra pessoa deseja. O resultado é a tensão entre Jacó e Esaú, e ela vai aumentando de forma insuportável. Quando Esaú descobre que Jacó recebeu a bênção que Isaque tinha reservado para ele, e aí ele jura matá-lo quando Isaque não estiver mais vivo. Jacó realmente prejudicou o seu irmão. Isaque diz a Esaú: seu irmão veio enganosamente e recebeu a sua bênção. Séculos depois, o profeta Oséias diz o seguinte: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua idade varonil lutou contra Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, lhe fez súplicas.
em Betel o achou e ali falou Deus com ele. Jeremias usa o nome de Jacó como sinônimo de alguém que pratica o engano. Muito cuidado a quem confias a tua amizade. Nem mesmo teus parentes merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar a mentira. Estão ocupados demais para refletirem sobre seus pecados e se converterem. Jeremias 9, 4 e 5. Enquanto Jacó buscou ser Esaú, houve tensão, conflito, rivalidade. Esaú se sentiu enganado. Jacó sentiu medo. Naquela noite, prestes a se encontrar com Esaú, Jacó luta consigo mesmo e, finalmente, joga fora a imagem de ser Esaú que carregou por todos esses anos. Joga fora a imagem da pessoa que ele desejava ser. Esse é um momento crítico na vida de Jacó. De agora em diante, ele se contenta em ser ele mesmo. Cura para a alma número 1. Isso é só quando deixamos de querer ser outra pessoa que podemos estar em paz com nós mesmos e com o mundo. Este é um dos grandes desafios da liderança. É muito fácil para um líder buscar popularidade, sendo o que as pessoas desejam que ele seja. Um liberal para os liberais, um conservador para os conservadores, tomando decisões que ganham aquela aclamação temporária, em vez de fluir dentro dos princípios e das convicções. Um pregador submisso ao Espírito Santo de Deus não prega o que as pessoas querem ouvir, e sim o que as pessoas necessitam ouvir, segundo a orientação do Eterno. Os líderes, às vezes, tentam manter a equipe unida, dizendo coisas diferentes para pessoas diferentes, mas, eventualmente, essas contradições, elas se tornam claras. E o resultado é que o líder parecerá não ter integridade. As pessoas não confiarão mais nos seus comentários. Haverá uma perda de confiança e autoridade que pode levar muito tempo para ser restaurada. E se for, o líder que anda nesse caminho pode descobrir que sua posição se tornou insustentável e pode renunciar. Poucas coisas tornam um líder mais impopular do que a busca pela popularidade. Somente grandes líderes têm a coragem de viver com a impopularidade. Abraham Lincoln foi insultado, ridicularizado durante a sua vida. Em 1864, o New York Times escreveu o seguinte sobre ele: ele foi denunciado como usurpador, tirano, subversor da Constituição, destruidor das liberdades de seu país, um desesperado temerário, um frívolo sem coração, produzindo as últimas agonias de uma nação em extinção. Isso está no livro de John Kane, The Politics of Moral Capital, publicado pela Universidade de Cambridge, em 2001. Winston Churchill, até se tornar o primeiro-ministro, durante a Segunda Guerra Mundial, havia sido considerado um fracasso. Após a guerra, ele foi derrotado nas eleições de 45. Ele próprio disse: o sucesso
é tropeçar de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. John Kennedy e Martin Luther King foram assassinados. Quando Margaret Thatcher morreu, houve festa, comemoração nas ruas. Jacó não era um líder. Ainda não havia nação para ele liderar. Ainda assim, a Torá faz um grande esforço para nos dar uma visão da sua luta por sua identidade. A palavra avot, usada para descrever Abraão, Isaque e Jacó, ela não significa apenas pais, apenas patriarcas, mas também significa modelos, arquetipos. Não é fácil superar o desejo de ser outra pessoa, de querer que o outro tem, de ser o que o outro é. A maioria de nós tem esses sentimentos de vez em quando. René Girard, no seu livro A Violência e o Sagrado, publicado em 1988, ele argumenta que esse tem sido a principal fonte de conflito de toda a história e que pode levar uma vida inteira essa luta antes de sabermos quem somos e uma luta até renunciarmos ao desejo de sermos quem não somos. Mais do que qualquer outra pessoa em Gênesis, Jacó está cercado de conflitos, não apenas entre ele e Esaú, mas entre ele mesmo e Labão, entre Raquel e Lia, entre seus filhos, entre José e seus irmãos. Cura para a alma número 2. É como se a Torá estivesse nos dizendo que enquanto houver um conflito entre nós, haverá um conflito ao nosso redor. Temos que resolver a tensão em nós, antes de tentarmos resolver a tensão entre outros. Precisamos estar em paz conosco, antes de podermos estar em paz com o mundo. Isso é o que acontece na Paraxá, na porção dessa semana. Após sua luta corpo a corpo com o estranho, Jacó passa por uma mudança de personalidade. Jacó devolve a Esaú a bênção que ele tirou dele. No dia anterior, ele havia devolvido a bênção material, enviando aquela quantidade de cabras, ovelhas, carneiros, camelos, vaca, touro, burro. A parte material, ele já tinha devolvido como presente. Nós erramos e temos que corrigir o nosso erro. Não adianta só orar. Se não tivermos uma atitude de corrigir aquilo que erramos, mesmo que seja no passado, a nossa vida não anda. Continuaremos a ter conflitos. Agora, ele devolve a bênção que dizia: seja o Senhor de seus irmãos e que os filhos de sua mãe se curvem a você. Jacó se curva 7 vezes para Esaú. Ele tanto devolve o lado material quanto o lado espiritual. Cessou o conflito. Ele chama Esaú de meu senhor, e a si mesmo ele se chama de o seu servo. Na verdade, ele usa a palavra bênção, embora os tradutores
preferem suprimir essa palavra. Eles pensam que bênção só existe na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Ele diz, por favor, receba minha bênção que foi trazida a você. Gênesis 33, 11. O resultado é que os dois irmãos se encontram e se separam em paz. Acabou o conflito. Se o líder não estiver seguro e confiante da sua identidade, os conflitos vão persistir. Mesmo que o líder se veja como um pacificador, os conflitos irão persistir enquanto não houver restituição, enquanto não houver atitude. A única resposta Cura para a alma número 6. A única resposta é conhecer a si mesmo, lutar consigo mesmo, como Jacó fez naquela noite, rejeitando a pessoa que você gostaria de ser, mas não é. Aceitando que algumas pessoas gostarão de você e do que você representa, enquanto outras não. Mas é melhor buscar o respeito de alguns do que a popularidade de todos. Isso pode envolver uma vida inteira de luta, mas o resultado é uma força imensa. Ninguém é mais forte do que aquele que sabe quem e o que é. Disse mais Jacó, ó Elohim de meu pai Abraão, Elohim de meu pai Isaque, ó Yahvé que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora volto em 2. Primeiro, confiança nas promessas, pois tu mesmo disseste. Então, se foi o Senhor que diz, eu confio. Humildade, não sou digno. Sinceridade, porque eu o temo. Era a hora da verdade, pois Esaú tinha poder e desejo de matá-lo. Jacó não podia confiar na sua própria força, nem nos seus próprios méritos, apenas na misericórdia e nas promessas do Eterno. Ele teve a sinceridade e mostrou aquilo que ele sentia. Ele não fingiu, ele não quis aparentar mais quem ele não era. Alguns cristãos ensinam que professar a palavra de Deus a toda hora, sem falar nada negativo, fará de você um vitorioso em todas as circunstâncias. De fato, é bom professar a palavra de Deus, mas é importante trazer a verdade das coisas negativas em nós e sermos sinceros diante do Eterno. Sem isso não há cura. O Eterno aprecia muito mais a nossa sinceridade do que a fé fingida que anda por aí, como lemos em 1 Timóteo. Timóteo 1, 5 e 6. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum. Continuando ainda em Timóteo, da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida,
que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Não vale a pena fingir perante o Eterno. Se temos medo, é melhor não ocultar, é melhor ser sincero diante dele e contar toda a verdade sobre você a ele. Na luz, cura para a alma número 8. Na luz está a força e na verdade está a vitória. Nos momentos críticos, não podemos usar frases pré-definidas para aparentar algo que não somos. Sejamos sinceros e oremos ao Eterno para que Ele nos ajude a curar essa nossa debilidade. Como diz lá em Romanos, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar como deveríamos, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E em 2 Coríntios diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Messias, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Seguindo, cura para a alma número 9. Na nossa debilidade está a força, porque ali desenvolvemos uma relação de dependência e de confiança com o Todo-Poderoso. O Eterno colocará Jacó numa situação de crise. Atrás dele estava Labão, diante dele estava a promessa de vingança de Esaú. A única esperança de Jacó era unir-se, era juntar-se mais ao Eterno, para que ele pudesse passar na prova. Como diz em 1 Coríntios 10, 13, não nos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Elohim, o qual não deixará que sejamos tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio de saída, para que possamos suportar. Volta para a tua terra e para a tua parentela, é o que diz Gênesis 31, 3. Essa mensagem é um contraste com o que recebeu o patriarca Abrão, lá em Gênesis 12, onde o Eterno diz o seguinte: sai-te da tua terra, da tua parentela. Essas são duas mensagens que o Eterno tem entregado nesses tempos de retorno, de Techuvá, a todos aqueles que são descendentes de Jacó, mas cujos antepassados misturaram com nações gentias. É fundamental que todos façam o impossível para serem salvos. É fundamental que todos façam o impossível para serem salvos, retornando ao Israel espiritual de Deus, porque o único povo salvo será o Israel espiritual de Deus, que é constituído por israelitas naturais e por todos aqueles que são enxertados. Em Hebreus, diz o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Elohim do que ter algum tempo de gozo no pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio do Messias do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a sua recompensa. Em Mateus, diz o seguinte: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E em Gênesis, diz o seguinte: foste tu com efeito que disseste, eu te cumularei de bênçãos e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. O Eterno disse coisas a Jacó que não tinham sido ditas ou escritas até então. Quando falou com Abrão, disse que a sua descendência iria ser como a areia da praia. Mas aqui ele só menciona a areia do mar. A areia da praia não é a mesma areia do fundo do mar. A areia da praia representa os filhos físicos de Abraão e Jacó, que não foram misturados entre as nações. Já a areia do fundo do mar representa todos os descendentes de Jacó que perderam a sua identidade nas águas, nas nações, mas que nesses últimos tempos nós temos visto o retorno deles. Como diz em Apocalipse, então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua Em seguida, olhei diante de mim, descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono do Cordeiro. E por fim, Apocalipse 14b. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá a eles o seu tabernáculo. Apesar do tempo ter estourado, me dá mais um tempinho. Quem tiver algum compromisso, precisar sair, não tem problema, mas eu não posso deixar de falar isso. E é mais uma instrução de cura para a alma. A luta de Jacó e o anjo foi uma luta de poder. Quem iria dominar sobre a vida de Jacó? O próprio Jacó ou o Eterno? Qual foi a missão desse anjo? Foi quebrar a autossuficiência de Jacó e fazer com que este se submetesse ao Eterno e que deixasse de confiar em si mesmo e confiasse no Senhor. O anjo lhe deu um golpe final. O músculo mais forte do corpo humano é o músculo do fêmur. Esse foi o último recurso
que o anjo teve que tocar no ponto mais forte do corpo de Jacó. A vitória de Jacó foi quando ele foi ferido e reconheceu a sua necessidade de ajuda. Parece um paradoxo. A vitória foi quando ele foi ferido. Nesse momento, Jacó chora e lhe pede uma ajuda desesperada para poder seguir em frente. E o anjo pergunta: como te chamas? O Eterno quer chegar a esse ponto na nossa vida, na minha vida, na sua vida, o ponto de confessar quem você é verdadeiramente. Por que Jacó foi chamado de enganador? Porque segurou o calcanhar do seu irmão no dia do seu nascimento. Porque subornou o seu irmão com um prato de lentilhas. Porque enganou o seu pai e o seu irmão para receber uma bênção que não era dele. Mas agora ele teria que confessar quem ele era. E nesse momento preciso é que está a vitória. Porque é no reconhecimento dos nossos erros que está a vitória, cujo prêmio é a vida eterna. Ao reconhecermos que somos pecadores, somos levados a nos arrepender. E esse é um propósito da vida, como diz lá em 1 João 1,9. Ao sermos feridos, estamos vencendo. Ele diz: eu sou Jacó, e chora. Jacó deve ter pensado assim: eu tenho que reconhecer agora quem eu sou. Toda a minha vida demonstrei o quão enganador eu era. Aquilo que eu semeei com meu irmão e com meu pai, eu colhi com meu sogro. A minha vida foi um engano e já não tenho forças mais para fugir. Esse é o lugar verdadeiro da conversão e do arrependimento. O nosso Messias, Yeshua, disse que aquele que perde a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Está lá em Mateus 16. Como podemos vencer na luta com o Eterno? Humilhando-nos, não resistindo mais. O Eterno luta conosco. Quando o nosso ego se eleva e nós nos consideramos autossuficientes. Mas quando nos rendemos diante dele, é aí que ganhamos. É aí que está a nossa vitória. A luta contra o Eterno é contrária à luta dos homens, pois numa luta contra os homens, o vencedor é aquele que vence. Mas aquele que se rende na luta com o Eterno é, na verdade, o vencedor, pois submete-se ao Todo-Poderoso e reconhece que sem ele não é nada. Shabbat Shalom a todos. Amém.